Paz e luz para você, que Deus te abençoe rica e abundantemente, que Ele derrame sobre a sua vida toda sorte de sucesso, de alegria, de paz. Oh meu Deus, a paz eu acho que é o que mais anseia o homem hoje, nesse mundo que jaz no maligno. Jaz é o mesmo que está. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está mergulhado no maligno, na maldade. Lúcifer, quando foi precipitado, ele foi precipitado à terra. Então, o inferno que muitos acham que é debaixo da terra, não é. É de fato na terra. Por isso que o diabo, ele fica rondando e como um leão, ele fica bramindo, buscando quem possa tragar. Por isso que temos que vigiar. Temos que vigiar. Orar, jejuar, vigiar e se manter firmes. Então eu peço a Deus que derrame sobre a sua vida muita paz e te dê um espírito forte para que você vença todas as obras da carne. Porque o que é feito no Espírito, que você investe no Espírito, o seu tempo no santuário, tomando a Santa Ceia todos os domingos no santuário, fazendo a sua corrente direitinho, toda sexta-feira sem quebrar, sua vida com Deus, orando antes de se levantar, orando antes das refeições agradecendo, fazendo tudo em amor e no temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria, orando antes de se deitar para o descanso do dia e orando de madrugada. Você está orando de madrugada comigo, com o apóstolo, 3 horas da manhã? Tá? Como é que está sendo? É um desafio, né? Para mim também é. E eu oro há mais de 4 anos, assim, ininterruptamente. Mas vale a pena o sacrifício de acordar 3 horas da manhã, orar, apresentar a Deus o dia que nasceu. E nesse tempo, como diz Provérbios, eu amo aos que me amam, e aos que me buscam de madrugada me acharão. Esse momento de encontro com Deus, de renovação das suas forças, renovação da sua mente, renovação do seu ânimo. Nós juntos meditamos, aprendemos com a revelação do Espírito de Deus. Você que não ora comigo e com o apóstolo ainda, toda madrugada, quero convidar você a fazer isso a partir da madrugada de hoje para amanhã. É muito simples. Põe para despertar lá o seu celular, o seu relógio, às 3 horas da manhã. E aí você entra lá no meu Instagram, 3 horas da manhã, e você vai ver lá, o último post vai ser um IGTV, a oração da madrugada daquele dia. A oração da madrugada, ela não é repetida, ela é inédita todo dia, para aquele momento, para aquele dia, o pão nosso de cada dia que Deus nos dá. Se você quiser seguir, vai ser um prazer ter você comigo lá no meu Instagram, é @apóstolasol. Se preferir pelo Facebook, minha página é Apóstola Sol Daniela Carvalho. Olha o que diz aqui, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Olha, isso aqui é muito importante entendermos. Porque o que tem de gente que chega no santuário e que carrega consigo a mágoa de um mal que alguém lhe fez, a dor do desprezo que virou mágoa, que recebeu de um filho, do marido, do pai, da mãe. E a pessoa começa a carregar com ela coisas ruins, mágoa, rancor, muitas vezes desejo de vingança, desejo mal para o outro porque o outro lhe fez mal. Só que tudo que nós desejamos, tudo que nós semeamos,
Tudo que nós imaginamos na nossa alma, assim é na nossa vida. Quando você vê uma pessoa amargurada, reclamona, que lamenta, que reclama de tudo, que tudo está ruim, pode olhar que ela tem sentimentos ruins com ela. Alguém fez mal a ela, ela deixou aquilo entrar para dentro dela e ela foi corrompida pela maldade deste mundo. Então nós temos que entender isso. Por mais que alguém tenha feito de tudo para lhe fazer mal, assim, de forma clara, tenha lhe atacado, lhe prejudicado, ainda assim nós temos que entender que a nossa luta não é contra ninguém humano. Nossa luta não é contra outras pessoas. E as armas que nós lutamos não são físicas, não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Muitas vezes a fortaleza construída na vida de um cristão, ela é construída pelo inimigo na mente. O inimigo não pode tocar num cristão, mas ele consegue usar pessoas que não são luz para transportar bagagem de trevas para um cristão. Tem que tomar muito cuidado, vigiar e buscar viver pautado na revelação. Revelação é luz, é clareza de entendimento, clareza de visão. Versículo 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É uma disciplina de fé. Por isso que nós temos que buscar viver por fé e não pela realidade. A minha fé muda a minha realidade, mas eu não permito que a minha realidade mude a minha fé. Nós cantamos no santuário: se tem luta, tem vitória. Ou seja, se eu estou passando por uma luta, a minha fé faz eu ter vitória sobre aquela luta. E não aquela luta impõe derrota dentro de mim. Consegue entender? Essa é uma das diferenças em disparidade da religião e da revelação. Muitas vezes uma pessoa religiosa, diante de uma luta, ela vai gemer e chorar e lamentar e dizer muitas das vezes, o que me incomoda muito ouvir isso, mas é fato. Eu tenho que dizer para você a verdade para você acordar. Muitas vezes a pessoa diz assim: olha essa luta, isso é Deus me provando. Olha essa doença, é Deus que está provando a minha fé. Olha meu filho sendo comido pelos bichos do vício, isso é Deus. Poxa, que Deus, hein? Que Deus que você serve, hein, minha amiga? Que Deus é esse, hein, meu amigo? Esse é o Deus que a palavra diz que a vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável? Esse Deus que estão dizendo que botou sofrimento na sua vida para te provar, é o mesmo Deus de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira ele amou o mundo, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o mesmo Deus? Ah, não é mesmo. Não é. Não é o Deus vivo de Israel que está te provando no sofrimento, não. Deus nos prova na nossa fé. Vem a luta da vida, eu também passo luta. Ninguém está livre de passar luta. Eu passo luta na minha vida. Mas toda vez que chega uma luta, eu me alegro e tenho bom ânimo.
porque pela minha fé eu venço todas elas. Pela minha fé eu domino a situação e sei que maior é aquele que está do meu lado do que qualquer inimigo que vem contra mim, do que qualquer adversidade, do que qualquer batalha que venham me atacar. Então temos que entender a importância da corrente de batalha espiritual que é pautada nas Sagradas Escrituras, que nos ensinam que a nossa luta não é natural, não é humana, mas ela é espiritual. Se você está passando uma luta na sua vida natural, por exemplo, está desempregado, cheio de dívida, não consegue emprego, está se esforçando, é trabalhadora, está buscando e não acha. Se você exerce batalha espiritual, você obriga as portas a se abrirem para você e derrota todo inimigo do fracasso, que amarra os caminhos, que fecham as portas, que afastam as oportunidades. A fé é o fator determinante na vida de uma pessoa. Se você tem fé positiva, poderosa em Deus, então o poder de Deus age em favor da sua vida. A revelação muda tudo na vida da gente, porque a gente começa a ver que Deus nos deu poder. Jesus disse isso, que Ele nos deu poder para pisarmos em serpentes e escorpiões. E tem muitas pessoas que sofrem na vida porque não tomam posse desse poder, e só a revelação desperta isso. Olha aqui, Lucas 10:19, Jesus diz assim: eu dei a vocês autoridade para pisarem em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. A fé é o poder que uma pessoa tem na vida que Deus já deu. Mas Ele só revela a fé violenta, que nos dá esse poder para pisar no inimigo e mantê-lo longe, resistir o diabo e ele fugir de vós, para aquelas pessoas que Ele revela, o simples e humilde de coração, que sabe que para a vida dar certo, Deus tem que ser Senhor absoluto, tem que confiar, tem que deleitar no Senhor e deixar que Ele faça aquilo que precisa ser feito na sua vida pela sua fé. Não adianta ficar de braços cruzados e lamentar. Não adianta ficar cantando um hino, orando e não agir. Tem que agir. Tem que aprender batalha espiritual. E tem que aprender batalha espiritual onde? Onde que aprende batalha espiritual? No santuário. Onde que aprende a criar filhos? Um casamento feliz, sadio, conforme as Sagradas Escrituras? Na casa de Deus. Quem ensina a vida direito, que tem frutos de sucesso, frutos viçosos, é o Espírito de Deus. Ele é o autor da vida e o consumador da vida. Pense nisso. Deus é teu Pai, Ele te ama, Ele te deu poder, a fé já está aí dentro de você. O que você precisa é se apegar a ela com firmeza, pôr o pé no caminho e começar uma vida nova. Começar uma caminhada de batalha espiritual bem definida. Eu quero a vitória para a minha vida. Tudo que não presta, que vá para o inferno, é batalha espiritual contra o inimigo. Eu fico vendo pessoas esforçando até a exaustão numa luta que nem sabe que luta é. Luta com o filho, luta com o marido, luta com a mãe, luta com o pai, luta consigo mesmo. Fica exausta a pessoa e está cada vez mais por baixo, mais derrotada, porque está lutando a luta errada. Outras lutam com o patrão, luta contra isso, contra aquilo.
O maior poder do mundo, o maior poder do mundo é a fé. E a nossa luta é contra os principados e potestades dominadores deste mundo tenebroso. Quem coloca doença, transporta a doença, são os inimigos. Quem coloca vício, transporta o vício, são os espíritos de vício. Quem impede uma pessoa de vencer, de prosseguir na vida, de prosperar, são os espíritos de amarração. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha aqui para mim. Não aceite uma vida miserável. Não aceite isso para você. Jesus veio e não foi em vão a sua vinda e a sua morte na cruz. Ele veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. Esse é o propósito de Deus para você. Que você seja despertado em nome de Jesus e se empodere dessa fé violenta que te faz vencer para vencer. Este é o programa Milagres na TV. Milagres, milagres, milagres. Milagres na TV.